Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Wesley Contiero e está começando o seu Resenha Esportes Mais, um podcast que traz todas as informações do que rola no mundo do futebol. Para o programa de hoje, temos mais dois comentaristas, sendo o Adrian. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o Matheus Silva. E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos começar o nosso programa, né? Como sempre, o primeiro tópico é o Campeonato Brasileiro. Tivemos nesse final de semana, com rodada começando na sexta-feira, os jogos da 31ª rodada. Então, na sexta-feira, no Barradão, o Vitória recebeu o São Paulo e perdeu por 1-0 com um gol do zagueiro Bruno Alves. Também na sexta-feira, em São Januário, Vasco e Internacional se enfrentaram e ficaram no empate por 1-1. Max Lopes fez o gol vascaíno quase no último lance do jogo, enquanto o Álvares tinha feito o primeiro para o Internacional. No sábado, às 4h30, o Santos recebeu o Fluminense e venceu por 3-0, com gols de Gabriel, Vitor Ferraz e Sanches. Também no sábado e no mesmo horário, tivemos um grande jogo na Arena Grêmio, 4-3 para o Sport, Isso mesmo, o Sport está na zona de rebaixamento, venceu o Grêmio por 4-3. Os gols do Sport foram marcados por Jair, que anotou 2 gols, Gabriel e Matheus. E do lado do Grêmio, tivemos o Juninho Capixaba, o Tony Anderson e o Matheus também marcando aí. Um pouquinho mais tarde, no sábado, às 19 horas, tivemos na Arena Condá, Chapecoense e América Mineiro. E a Chape venceu por 1-0 com um gol de Wellington Paulista. Já no Maracanã, tivemos o grande jogo aí, o jogo da rodada, Flamengo e Palmeiras, duelo aí valendo a liderança, O Palmeiras ia manter de qualquer jeito, mas o Flamengo poderia se aproximar. O Palmeiras saiu na frente com o Dudu, mas o Marlos Moreno, acabou empatando o jogo e ficou no empate em 1-1. Na Arena Corinthians, o time mandante recebeu o Bahia e venceu por 2-1 com 2 gols de Danilo. Cleiton descontou para a equipe baiana. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Lanterna Paraná e venceu por 3-1 com gols de Rafael Sobis, Fred e Arrascaeta. Para o lado do Paraná, quem descontou foi o próprio jogador do Cruzeiro, o lateral Egídio. No último jogo do final de semana, tivemos o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Botafogo e vencendo por 2-1. Os gols do Furacão foram marcados por Bergson e Pablo, e pelo Botafogo o Brenner disputou. Encerrando a rodada na segunda-feira, o Ceará recebeu o Atlético Mineiro no Castelão e venceu por 2-1 com gols de Quixadá e Leandro Carvalho. Pelo lado do Atlético Mineiro, Casares fez o gol. Bom, com esses resultados, tivemos o Palmeiras se mantendo com a sua vantagem na liderança, tem 63 pontos. O segundo colocado permanece o Flamengo. Em terceiro, o Internacional com 58, que também empatou, então desperdiçou a chance aí de colar no Flamengo e um pouquinho mais no Palmeiras. Em quarto lugar, já não está tão sonhando com o título, é o São Paulo, com 56 pontos, já está bem distante. Está mais preocupado com a vaga direta para a Libertadores, que em quinto lugar temos o Grêmio com 52. Em sexto lugar, temos o Atlético Mineiro com 46. Então, na briga pelo título mesmo, temos hoje o Palmeiras, o Flamengo e o Internacional. Como que você vê esses jogos da rodada, Adrian? Principalmente esse clássico entre Palmeiras e Flamengo, que foi o jogo que mais esperado nessa primeira rodada. O Inter perdeu uma grande chance de se aproximar dos dois a empatar com o Vasco na sexta-feira, e um empate bastante polêmico, já que o gol do Vasco saiu de um pênalti bem discutível, mas que na origem da jogada do pênalti teve uma falta claríssima no Nico Lopes que o juiz não deu, e a jogada seguiu e saiu o pênalti para o Vasco. E mesmo assim, o Inter não jogou bem. Achou o gol no segundo tempo, no finalzinho, com o Jonathan Alves, numa rebatida dentro da área, e sentou em cima do placar. Acabou sendo castigado no finalzinho, perdendo uma grande chance, já que Flamengo e Palmeiras empataram no Maracanã no sábado. É um jogo bastante disputado no meio de campo. Palmeiras, com a sua proposta de jogo, joga atrás esperando um contra-ataque. O primeiro gol saiu assim, no lançamento longo. Dudu fez uma bela jogada individual, driblando o Pará e batendo forte no canto. Só que o Flamengo, após o gol, começou a pressionar muito, perdeu 2 chances logo de cara. E ele mesmo, meus amigos,
Vocês não estão escutando errado. Marlos Moreno empatou o jogo. 77 jogos de jejum e o atacante colombiano finalmente balançou as redes. E logo na sequência do empate, o Flamengo teve uma chance que os torcedores rubro-negros estão com esse lance na cabeça até agora. Um gol incrível perdido pelo Paquetá, praticamente na pequena área. Era só escorar pro gol e ele isolou de uma forma bizonha, um erro técnico realmente. Não foi culpa do gramado, o passe não foi forte, foi erro técnico do Paquetá. Um gol que poderia mudar o rumo do campeonato, a história do campeonato. Mas não aconteceu, o jogo terminou 1-1 e o Palmeiras mantém os seus 4 pontos de vantagem, uma vantagem muito boa, dificilmente será tirada, né? O Flamengo visita o São Paulo no Morumbi na próxima rodada, um jogo muito difícil para o Flamengo. O Palmeiras também tem um jogo complicadíssimo, que é o clássico contra o Santos. Mesmo que o Palmeiras perca pontos na próxima rodada e o Flamengo consiga vencer, ainda vai ficar atrás, ainda vai ter que esperar outro tropeço do Palmeiras e o Flamengo não poderá tropeçar mais, não tem mais margem de erro, então o campeonato é praticamente decidido e tá nas mãos do Palmeiras. Bom, seguindo, né, na classificação, como a gente já citou, temos o São Paulo com 56, já pensando mais em Libertadores, o título seria uma coisa completamente distante. Hoje o São Paulo estaria indo para Libertadores direta, pegando essa quarta vaga. Aí temos o Grêmio com 52 pontos e o Atlético Mineiro com 46. Hoje os dois estariam indo para a pré-Libertadores. Mas vale lembrar que o Grêmio, se for campeão da Libertadores, garante a vaga direta e abre a 7ª vaga, né, no Brasileirão. Hoje o 7º colocado seria o Santos com 46 pontos. É a mesma pontuação do Atlético Mineiro, porém ele perde no critério de desempate porque tem 12 vitórias contra 13 do Galo. Só que o Santos, ele vem numa ascensão muito grande, né? Então o Santos vem ganhando jogos, vem jogando bem. Contra o Fluminense, nos 20 minutos do segundo tempo, estava com um número de 16 chutes no gol do Santos. Então, finalizando bem, indo para cima. Então é um time que mostra uma qualidade. Já o Atlético Mineiro vem numa queda, né? Bastante. Já nos últimos 4 jogos, ele empatou 1 e perdeu 3. Então é um time que vai caindo bastante. Hoje, até o Atlético Paranaense, que é o 8º colocado com 43, está jogando bem mais que o Atlético Mineiro. Então, eu arrisco a dizer que o Atlético Mineiro pode perder essa vaga para a Libertadores, até mesmo se abrir a 7ª vaga. Porque o Atlético Mineiro pode sim cair ali para o 8º lugar, e só não vai cair assim para 9º, porque o Cruzeiro, que é o 9º colocado, tem 43 pontos, vai atingir agora a pontuação dos 45, que não vai cair mais de jeito nenhum, e não vai nem ligar para o Brasileirão, porque já ganhou a Copa do Brasil, está garantido na Libertadores, então tá tranquilo, né? Então o Atlético Mineiro, hoje, se fosse falar do futebol apresentado, eu arriscaria que é uma equipe que tem tudo para ficar até em 9º lugar, 8º lugar ali, perder essas vagas para Santos e Atlético Paranaense. Dando sequência, né, na tabela, falando um pouco da parte de baixo da tabela, o Cruzeiro já destacamos né, já pode descartar. Fluminense com 40 pontos, mais aí uma vitória e um empate, deve garantir também, não deve estar brigando tanto. O Corinthians, com essa vitória sobre o Bahia, ganhou um fôlego muito grande, vinha de 5 jogos sem vencer, então o Corinthians hoje com 39 pontos dá uma respirada. Do Bahia para baixo, ainda estão em risco, né? O Bahia tem 37, Ceará tem 37, Vasco 35, Botafogo 35, a América Mineiro 34. Essas equipes hoje estão fora da zona do rebaixamento. Na zona temos a Chape com 34, o Sport com 33, o Vitória com 33 e o Paraná com 17, né? Então é uma briga que envolve muitas equipes. Como que você vê, Matheus, nessa rodada, principalmente o jogo envolvendo Chapecoense e América, que foi um confronto direto, que a Chape hoje igualou a pontuação com o América Mineiro, e também esse jogo entre Corinthians e Bahia. É um jogo que o Bahia estava conseguindo um empate no finalzinho, depois do gol do Cleiton, estava conseguindo voltar com um ponto bom para Bahia, porque segurava o Corinthians, mas acabou levando um gol do Danilo e voltou para casa sem nenhum ponto. É impressionante a briga contra o rebaixamento, né? Várias equipes, se eu contar que são 8 equipes brigando diretamente contra o rebaixamento, e cada vitória é uma sobrevida para cada time, né? A Chapecoense conseguiu uma vitória importante sobre o América Mineiro. É um time que não estava vindo jogando bem, demitiu o Guto Ferreira. A gente esperava que a Chape continuasse tendo mais atuação.
más atuações. Contra o América melhorou um pouco mais, mas ainda tem muita dificuldade de criação de jogada. É um time muito limitado ainda. E a vitória serviu só para equilibrar cada vez mais a briga contra o rebaixamento, né? A Chape que enfrenta na próxima rodada o Bahia. É um confronto direto, um confronto que as equipes estão separadas por apenas 3 pontos, tá? O Bahia que perdeu para o Corinthians no Itaquerão no sábado. O Bahia empatou contra o Corinthians, faltando 10 minutos por aí para terminar a partida. E depois o Bahia permitiu que o Corinthians fizesse o segundo e se distanciasse da briga lá embaixo, né? Essas perdas de pontos desnecessárias que faz o Bahia continuar brigando contra o rebaixamento. E a partida vai ser muito importante. Um triunfo do Bahia praticamente garante a equipe na primeira divisão. O Bahia que tem 3 confrontos diretos. Bahia frente ao Chapecoense, o Vitória depois o Ceará. Então, um triunfo do Bahia praticamente garante ele na primeira divisão. Faltariam 4, 5 pontos. Outros times que também estão brigando lá na parte de baixo é o Vasco da Gama, que conseguiu um empate importante contra o Internacional. A se destacar os erros da arbitragem, foram 2 erros contra o Inter e um erro contra o Vasco. O erro principal foi o pênalti marcado em cima de Kelvin, e teve uma falta, como o Adrian falou, uma falta em cima do Nico Lopes na sequência do lance, um pênalti muito cavado pelo Kelvin. Ele se jogou em cima das pernas do defensor do Internacional. O Vitória vive uma crise insuportável, caiu para 19º. É a pior equipe, tirando o Paraná, que joga seu campeonato à parte. Perdeu para o São Paulo e vem de más atuações. É um time que não consegue se acertar. Também veio de 2 partidas difíceis, só que em casa, contra o Corinthians e contra o São Paulo. O time vem perdendo muitas oportunidades e cada vez mais vê o seu fôlego acabar. Até ficou um bom tempo aí sem perder, mas é um time muito fraco. Também tem o Botafogo, outro time horroroso, meu Deus, que perdeu para os mistos do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que foi com o time reserva e colocou alguns titulares durante a partida, porque na quarta-feira tem a partida contra o Bahia na Sul-Americana. O Botafogo perdeu novamente, perdeu mais uma partida importante. É um time que é forte candidato contra o rebaixamento, tá? E os times cariocas vão ter que jogar um pouco mais de bola caso queira evitar o rebaixamento mais uma vez. E tá embolado, a briga lá embaixo vai ser embolado. O Paraná já tá totalmente rebaixado, né? A gente não espera que o Paraná vai se livrar. Semana que vem tem Paraná e Vitória, Bahia e Chapecoense, partidas importantes contra o rebaixamento. E a briga vai continuar acirrada até o final. Bom, e na 32ª rodada vamos ter grandes jogos novamente, né? Temos Clássico Paulista, temos Clássico Carioca, então temos jogos bem interessantes. A rodada começa no sábado, às 17 horas, no Estádio Independência, com o Atlético Mineiro recebendo a equipe do Grêmio. No mesmo horário e mesmo dia, no Maracanã, Fluminense e Vasco se enfrentam. Às 19 horas, o Palmeiras recebe o Santos. Já no domingo, às 17 horas, no estádio Dorival Brito, Paraná e Vitória se enfrentam. No mesmo horário de Independência, América Mineiro e Cruzeiro faz o clássico de Minas aí, né? Já no Engenhão, também no mesmo horário, Botafogo e Corinthians se enfrentam. Um dos jogos mais aguardados da rodada vai ser no Morumbi, no domingo às 17 horas, São Paulo, que é o 4º colocado, contra o Flamengo, que é o vice-líder. Vale lembrar que é o reencontro com o Dorival Júnior, né, com o time do Tricolor Paulista. No domingo, na Fonte Nova, teremos também um bom jogo, um duelo de 6 pontos aí na briga contra o rebaixamento entre Bahia e Chapecoense, jogo às 19 horas. No mesmo horário, no Beira-Rio, teremos Internacional e Atlético Paranaense. Encerrando a rodada, já um jogo também muito interessante para a parte de baixo da tabela. Às 20 horas, temos na Ilha do Retiro o Sport, que vem uma ascensão aí com 2 vitórias, contra o Ceará, que também vem muito bem com o Isca doido, né? Matheus, o que você espera desses jogos da rodada?
As partidas que para mim são mais interessantes são a contra o rebaixamento. Eu gostaria de destacar algumas partidas como o clássico entre Fluminense e Vasco. Fluminense que pode praticamente se garantir na primeira divisão caso vença o Vasco da Gama. Tem Paraná contra o Vitória no Dorival de Brito. O Vitória que está numa fase terrível, mas que pode achar essa oportunidade de 3 pontos. Quem sabe sair da zona de rebaixamento. Além de América e Cruzeiro. Cruzeiro que foi campeão da Copa do Brasil e não está ligando tanto para o Campeonato Brasileiro. Pode ser 3 pontos para o América. Botafogo e Corinthians que são concorrentes diretos. Eu não acho que o Corinthians ainda se livrou da briga contra a zona de rebaixamento, né? O Corinthians que não foi tão bem assim contra o Bahia. Venceu o Bahia, mas não foi tão bem. Então a gente pode esperar que o jogo seja muito pegado. E o Botafogo também está em uma péssima fase. Bahia e Chapecoense são times que estão separados em 3 pontos. O Bahia precisa urgentemente dessa vitória sobre o Chapecoense, assim como o outro lado, né? Vencer um concorrente direto é muito importante para se livrar do rebaixamento. Assim como o Sport Ceará. Sport Ceará é aquela briga de foice, né? Clássico nordestino, os dois precisando da vitória para se livrar cada vez mais da zona de rebaixamento. Os dois times venceram no final de semana, na verdade o Ceará venceu nessa segunda, né? E vai ser um confronto muito pegado. E para mim os confrontos que serão mais decisivos serão o contra a zona de rebaixamento, né? Destacar a partida de São Paulo e Flamengo também, que pode ser lá que o São Paulo não vai brigar mais por nada nesse campeonato, né? E vai ser uma rodada muito animada, uma rodada que todos os jogos importam para alguém. Então, o campeonato vai funilando e as partidas têm ficado cada vez mais importantes e mais empolgantes de ser assistido. Bom, e passando agora para a Copa Libertadores da América, temos 2 brasileiros disputando vagas nas finais. Os jogos já começam na terça-feira, com o Grêmio recebendo a equipe do River Plate. E na quarta-feira teremos Palmeiras e Boca Juniors. Pelo duelo de ida, o Grêmio conseguiu um grande resultado fora de casa, venceu o River por 1-0 e agora joga em seus domínios pelo empate, né? Esse jogo vai ser às 9h45 da noite, na terça-feira, vale ressaltar. E na quarta-feira, o Palmeiras, que perdeu para o Boca Juniors por 2-0 na La Bombonera, 2 gols de Benedetto, tem que vencer o seu jogo por 3 gols de diferença. Se for 2-0, teremos penalidades máximas, mas vale lembrar que se o Boca Juniors fizer 1 gol, o Palmeiras tem que fazer 4. Então o Palmeiras, além de fazer os seus gols, tem que se preocupar muito com a defesa também. Então está numa situação bem delicada, né? Jogo do Palmeiras às 21h45 de quarta-feira. Adrian, como que você vê essa disputa? Vê um Grêmio já com uma mão aí já nessa final, um passo para frente nessa final, e o Palmeiras já um passo atrás? Olha, o Grêmio conseguiu um grande resultado no Monumental de Núñez, né? Uma vitória por 1-0, gol do Michel. Mas o Grêmio não pode subestimar o River Plate nunca, jamais. Lembrando que em 2015 o Cruzeiro também venceu o River lá por 1-0 e tomou 3-0 no Mineirão na volta. Então serve de aprendizado aí, uma lição pro Grêmio. O Grêmio que não vai ter o Luan, ficou fora da relação, mas provavelmente tem a volta do seu craque, seu artilheiro da temporada, o Everton Cebolinha, que treinou hoje e deve jogar amanhã dos titulares. O River Plate vem com o seu time completo, mas terá um desfalque importantíssimo à beira do campo. O técnico Marcelo Gallardo foi punido pela Conmebol e não poderá estar à beira do campo na Arena do Grêmio na partida. E é um desfalque importantíssimo pela liderança que o treinador tem com a sua equipe. Mas em compensação, um time muito bem treinado, que vinha de uma sequência de mais de 30 jogos de invencibilidade, aí perdeu um jogo no Campeonato Argentino, às vésperas do jogo da Libertadores, e perdeu o jogo da Libertadores. Então, tentando se recuperar agora com uma classificação, uma virada histórica aí em Porto Alegre. Já no outro jogo, o Palmeiras vai ter que fazer milagre praticamente para passar do Boca Juniors. 2-0 contra é um placar muito difícil de inverter contra essa equipe argentina. O Cruzeiro já sofreu isso na fase anterior. O Boca cozinhou o jogo todinho no Mineirão. Ainda conseguiu um gol, né?
que aí deixa mais difícil a situação. Como você disse, se o Boca fizer um gol, o Palmeiras tem que fazer 4. E não é característica desse Palmeiras propor jogo, trocar passes, então vai ter que mudar muita coisa. Vamos ver como o Palmeiras vai se comportar, tendo que buscar o gol desde o primeiro minuto, né? O Palmeiras não joga dessa forma. Então será um jogo diferente pro Palmeiras, do Filipão. Vamos ver como que o técnico vai fazer sua equipe reagir. Eu acho bastante complicado inverter um resultado contra o Boca Juniors em uma semifinal de Libertadores. O Boca é o Boca, a camisa pesa. A gente nunca pode subestimar o Boca Juniors como o Palmeiras subestimou na ida, né? Foi castigado com os 2 gols do Benedetto no final. Mas tudo é possível no futebol, né? Tudo é possível. Então a torcida palmeirense lotará o Allianz à espera de pelo menos um 2-0 para levar a partida para os pênaltis. O sonho da Libertadores ainda não morreu, mas tá bem perto de se encerrar nessa temporada. Você acha que o Palmeiras, quando o Filipão veio, deu um gás muito grande, né? Então você acha que mesmo se vier o título brasileiro, mas perdendo a Copa do Brasil e perdendo a Libertadores, acaba sendo uma temporada até frustrante para quem estava almejando até 3 conquistas no ano? Com certeza, porque o Filipão veio com a fama de ser um cara de mata-mata, né? E ele já caiu na Copa do Brasil, perdendo o jogo em casa por Cruzeiro, e agora tomou um 2-0 fora no jogo de ida da Libertadores, e com chances muito grandes de cair também no outro mata-mata, e vai restar para ele pontos corridos, que era o campeonato que ele deixava como terceiro plano, né? Ele mesmo falava nas entrevistas quando ele chegou, já que o Palmeiras estava muito longe dos líderes. Vamos jogando, vamos ver no que vai dar. Botou o time reserva, foi botando o time misto depois, e acabou que pegou a liderança e abriu uma grande vantagem, mas ele foi contratado para focar nos mata-matas e, por ironia do destino, ele pode cair nos 2 mata-matas que ele tinha, quebrando a lenda de que o Filipão só serve em mata-mata, né? Mas eu acho que seria frustrante sim, já que o Palmeiras entrou na temporada 2018 com a frase da torcida, né? Libertadores obsessão. E mais uma vez o time provavelmente não conquistará a Copa Libertadores da América. E nesse duelo do Grêmio, a gente tem um River que joga muito bem fora de casa também, né? Então o Grêmio tem sim uma larga vantagem, mas você acha que pode ser um risco justamente o Grêmio querer sentar nessa vantagem? Ou você acha que com o Renato Gaúcho não vai ter isso? Olha, o Grêmio do Renato não apresenta esse tipo de característica, né? Na temporada passada na Libertadores, o Grêmio não sentava em cima dos seus resultados. Muito pelo contrário, ele partia para cima para aumentar a sua vantagem. E com a volta do Everton, seu artilheiro, acredito que ele vai jogar buscando outra vitória. O River realmente é um time traiçoeiro, mas nessa Libertadores ele não venceu fora de casa no mata-mata. Ele empatou 0-0 com o Racing e empatou 0-0 com o Independiente, conseguindo a vaga em casa. Desta vez, ele perdeu o jogo em casa e terá que reverter fora. Vamos ver como que o River vai se comportar, ainda mais sem seu técnico à beira do campo. O Grêmio tem tudo para passar e o Renato não costuma sentar em cima do resultado, não. Ele costuma tentar decidir, matar logo o confronto. Ele tem essa característica. Bom, também vamos ter nessa semana, né, a Copa Sul-Americana. Temos 3 brasileiros aí que vão jogar, 2 se enfrentam. Temos já na quarta-feira às 19h30, jogando fora de casa, o Fluminense enfrenta o Nacional. Vale lembrar que no jogo de ida no Maracanã foi 1-1, então o Fluminense tem que vencer o seu jogo. Se empatar, né, com 2 gols ou mais, o Fluminense avança. 0-0 é do Nacional, 1-1 vai para os pênaltis. E no outro jogo, envolvendo os 2 brasileiros, temos Atlético Paranaense e Bahia. O jogo de ida é um jogo bem polêmico, o Atlético Paranaense venceu fora de casa por 1-0. Matheus, como que você vê esses 2 confrontos aí envolvendo 3 brasileiros na Copa Sul-Americana? O Fluminense vacilou muito na primeira partida. O Fluminense teve várias chances de fazer o segundo ou terceiro gol, e o Fluminense acabou levando um gol de empate do Nacional no final da partida, né? O time carioca agora vai ter que ser
muito mais do que foi até hoje, na temporada toda, principalmente sem Pedro. O time caiu muito de rendimento no Campeonato Brasileiro, mas ainda continua ali no meio da tabela. Na Sul-Americana, que seria a maior chance de título de levar para a Libertadores, o Fluminense vem trabalhando, mas vem passando. Mas dessa vez parece que não vai dar para ele, porque não me mostra um poder de reação, principalmente para as partidas fora de casa. E se dando em conta que o time perde muitas oportunidades. O Fluminense falta algumas coisas ainda para a equipe. Talvez por isso a gente ainda fale no Fluminense com a briga contra o rebaixamento. Na Fonte Nova, na primeira partida entre Bahia e Atlético Paranaense, teve polêmicas envolvendo o VAR. O primeiro lance que o VAR interferiu foi um lance de uma jogada perigosa de Cleiton, no qual ele chutou uma bola que estava muito alta, e o jogador do Atlético, que foi em direção a ele, acabou se jogando no chão. Só que o juiz, no lance de primeiro, não deu falta nem jogada perigosa, e o VAR chamou ele para consultar, e ele, mesmo sem convicção, uma coisa que não deveria existir com o VAR, porque não existe com tênis, não existe com futebol americano, essa atuação do VAR, e o juiz mesmo assim deu a falta, e isso interferiu diretamente no resultado da partida. Até porque a vitória de 1-0 do Atlético Paranaense praticamente elimina o Bahia. O Bahia venceu 3 partidas fora de casa no segundo semestre. Isso é muito pouco. A gente não vai esperar que o Bahia vá vencer o Atlético Paranaense, que está há mais de 10 jogos invicto dentro de casa. Isso é praticamente impossível. E a chance do Bahia dentro de casa, e a arbitragem acabou influenciando nisso. Teve o lance também do impedimento de Ramírez, que o árbitro não consultou. As imagens também não mostram claramente se o jogador estava impedido ou não. E isso é um grande problema. A atuação do VAR é um grande problema, porque isso deveria levar à justiça, acabou levando à justiça na primeira partida. Talvez o cenário da partida de quarta-feira seria totalmente diferente do que é hoje, porque as equipes Bahia e Atlético Paranaense são muito iguais. Eles se equiparam em campo. A partida de ida, o Bahia foi muito superior ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou uma vez e fez o gol. E na Arena da Baixada vai ser totalmente diferente. O Atlético Paranaense vai ter a maioria das ações com a bola, e o Bahia vai tentar de qualquer jeito vencer a partida, mas me parece que o cenário não é favorável aqui pelo baiano, que chegou a sua segunda quarta de finais em torneios internacionais na história, e parece que dessa vez vai ser o fim da carreira do Bahia na Sul-Americana. Bom, então vamos agora fazer o nosso palpitão, né? Vamos ter os jogos da Libertadores da Sul-Americana, começando pela Libertadores com o Grêmio e River Plate. Adrian? 2-1 Grêmio, 2 gols de Everton Cebolinha. Matheus? 2-1 Grêmio. Eu vou de 1-1. Vamos ter também o jogo entre Palmeiras e Boca Juniors. Adrian? 2-1 Boca. Matheus? 2-0 Palmeiras. Eu vou apostar um 3-1 Palmeiras. É um jogo movimentado aí, mas eu acho que o Boca Juniors acaba avançando. Passando para a Sul-Americana, temos Nacional e Fluminense. Adrian? 2-1 Nacional. Matheus? 2-0 Nacional. Eu vou apostar 1-0 Fluminense. E o último jogo, né? Atlético Paranaense e Bahia. Adrian? 3-1 Atlético Paranaense. Matheus? 4-1 Atlético Paranaense. Vou de 3-0 Atlético Paranaense. Vamos passar então para os recados agora. Matheus, tem algum recado pra galera? Devolvam o Lebrão do Kevs. O Adrian? É um assunto muito importante. Temos que falar, né? Nesse domingo, tivemos o segundo turno das eleições para presidente do país, do Brasil. E Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil. Vamos torcer, né, para que ele faça um bom governo, porque um bom governo dele vai melhorar a vida de todos, né? Tanto direita, quanto esquerda, quanto centro. Então, temos que torcer para um bom governo, para o bem do Brasil.
Eu queria falar sobre um final de semana triste no futebol. No sábado teve a queda do helicóptero do presidente, do dono do Leicester. Ele, o diretor de futebol e a filha morreram no acidente. E no domingo a gente soube da triste notícia da morte de Daniel, jogador que passou pelo Cruzeiro, São Paulo e Botafogo, e foi torturado, massacrado, decepado e foi achado morto no matagal. Ninguém sabe a origem do crime, ninguém sabe quem foi que fez isso com ele. A gente só fica triste porque é um jogador que a gente esperava muito dele. Foi recentemente pro São Bento e o futebol fica triste por esse final de semana com morte assim que a gente não espera. Também tivemos a morte de um menino da base do Botafogo, Ryan. Ele estava tentando se recuperar de um câncer. Infelizmente ele não resistiu e faleceu nesse final de semana. Realmente um final de semana muito triste para o mundo do futebol. Muitas tragédias. Que Deus conforte a família de todas as vítimas. Eu acho que não tem outra mensagem a não ser essa, né? Acho que seria um luto, né, no futebol esse final de semana. Todas essas tragédias que acabou acontecendo aí. O Daniel, que era um jogador mais próximo aqui de gente no Brasil, pelo fato de ter atuado no Cruzeiro, Botafogo, atuou no São Paulo, atuou no Curitiba, estava agora no São Bento, teve essa tragédia. Sempre foi um menino que sempre teve muito potencial, mas as lesões nunca deixou ele deslanchar, né? Ele veio do Botafogo, estava muito bem, machucou, foi para o São Paulo. No São Paulo ele fez apenas 16 partidas, porque ele jogava aí 3, 4 jogos, lesionava. Foi para o Curitiba, teve alguns bons jogos lá, voltou para Ponte Preta, aí foi emprestado ao São Bento, não vinha atuando com regularidade, tinha feito apenas 4 jogos aí na Série B, mas aí acontece essa tragédia agora, é uma vida, né, que se perde. Então acho que a mensagem não tem como ser outra, a não ser uma mensagem de luto, né, pelo nosso futebol atual. Bom, então esse foi o nosso Resenha Esportes Mais de hoje. Vamos agradecer mais uma vez aí o patrocínio do nosso grande patrocinador, a galera da Futzeira, que faz quadros personalizados de todas as equipes, não só do futebol, como tem também do basquete, temos de ginásios, de estádio. É um trabalho muito bom mesmo, a gente recomenda. Vamos deixar o link da página deles aqui na descrição do vídeo. Aí quem quiser acompanhar mais de perto, só seguir lá, dar uma curtida, que a gente recomenda o trabalho. Bom, então ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais.